Boa tarde, que o Senhor, o Deus, nosso tremendo e poderoso Salvador, nos proteja e nos guarde. Resumo da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, lição do primeiro domingo, dia 5 de maio de 2020, onde o título vai dizer assim, celebrando a segurança do povo de Deus. Nosso texto de ouro diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos dessa lição, os 3 objetivos desta lição: destacar a proteção do Senhor, na parte 1 da lição, apresentar as características da cidade de Deus, parte 2 da lição, e enfatizar importantes relações e inspirações, parte 3 da lição. Vamos tentar fazer um breve resumo dela. A nossa lição está no Salmo 46, que muitos conseguem citá-lo quase que de cor. Um salmo muito importante, um salmo de guerra, um salmo importantíssimo, excelente salmo para meditação. Parte 1 da nossa lição. A introdução vai dizer assim, essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Opa, começamos bem a lição. Nosso maior inspirador, ou o maior inspirador do Salmo 46, quem foi? Martim Lutero, que se baseou no hino de um dos hinos muito cantado por alguns cantores gospel, que é Castelo Forte é o nosso Deus. Se isso trouxe bastante inspiração para Martim Lutero, quanto mais para o salmista, quanto mais para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Ter o Senhor como nossa proteção em que dia? Dia da angústia. Há um versículo que eu gosto demais, que está no livro de Zacarias, gosto demais de pregar nele, onde diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Eu gosto demais desse versículo, demais mesmo. Parte 1 da nossa lição, resumo dela, vai falar da ação e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas ao servo de Deus no que se refere à proteção, às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e fragilidade humana. Aí vai dizer a parte 1, Deus é o quê? Nosso refúgio. Observe que a primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de quê? De escape. Um lugar de refúgio. A primeira coisa que as pessoas, quando querem escapar de uma situação de perigo, eles escolhem que lugar? Lugar de refúgio. Lugar de refúgio. Aleluia. Que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. As cidades de refúgio são 6 cidades de refúgio. A Bíblia fala de 6 cidades de refúgio. A primeira cidade de refúgio é Quedes, que está lá em Josué, capítulo 20, versículo 7. Quedes significa santuário. Ficava nas montanhas de Naftali. A segunda cidade de refúgio é Siquém, que significa poder. Também está em Josué, capítulo 20, versículo 7. Ficava nas montanhas de Efraim. A terceira cidade de refúgio é Hebrom, que significa união.
também está em Josué capítulo 20, versículo 7, ficava nas montanhas de Judá. A quarta cidade de refúgio é Bezek, significa salvação. Está nas campinas da tribo de Ruben, também em Josué capítulo 20, versículo 8. A quinta cidade de refúgio é Ramote, que significa elevação, que ficava na tribo de Gade, em Gileade, Josué 20, versículo 8. E a sexta cidade de refúgio é Golã, que significa alegria. Ficava onde? Em Bazã, na região da tribo de Manassés, e está também em Josué capítulo 20, versículo 8. Há um versículo muito forte que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que vai falar do Salmo 46, versículo 1, onde diz assim, ó: torre forte é o Senhor nosso Deus. Torre forte é o Senhor nosso Deus. Então, resumindo a parte 1 da lição, quem é o nosso refúgio? Deus. Nosso lugar de escape para fugir das horas de perigo? Deus. Deus. Então, nas horas de perigo, nós temos que se esconder em quem? Em Deus. Se refugiar em quem? Em Deus. Em Deus. É que devemos ter o nosso escape, o nosso abrigo, o nosso lugar seguro. Por isso o Salmo 46 ele é um salmo bem forte, muito bom de se meditar nele. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E por que as pessoas escolhiam essa cidade de refúgio? Para se abrigar do perigo. Para se abrigar do perigo. E está lá no Antigo Testamento explicando lá que nas horas de perigo as pessoas fugiam para essas cidades. É por isso que os 6 nomes estão aí, ó. Santuário, poder, união, salvação, elevação, alegria. Aleluia. Onde as pessoas iam e conseguiam escapar de qualquer perigo. Eles iam para lá. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A parte 1, 2 da lição, ela vai dizer assim, ó: Deus ele é o quê? Nossa fortaleza. Quando fala de fortaleza, fala de lugar de abrigo. Lugar de abrigo. Meu amigo, se a tempestade vier hoje, você tem um lugar de abrigo? Deveria ter. Então, 3 coisas estão baseadas no Salmo 46, na parte primeira: refúgio, fortaleza. Refúgio, fortaleza. E a terceira, que é a parte 1:3, socorro bem presente. Quando? Quando vier a angústia. Quando vier a angústia, o lugar de proteção para estar abrigado é em Deus. O lugar para estar abrigado é em Deus. É a parte 1:3. Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que pode expressar a palavra angústia. No hebraico, dificuldade, aperto e aflição. Na hora do aperto, da dificuldade e da aflição, para onde você vai correr? Para onde você vai se abrigar? Para onde você vai estar? Aleluia. Então é por isso que, como eu disse aqui no princípio, é um salmo que as pessoas conhecem de cor. E diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Pode acontecer qualquer catástrofe na terra, qualquer revolução na terra. Quem está abrigado em Deus não se abala, não. Ele não se abala, porque ele sabe que ele tem um lugar de refúgio quando vier a angústia. A angústia é aperto, dificuldade e aflição quando vier. Nós estamos firmados em Cristo. A parte 2 vai falar completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever
Deus como refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Como é bom a gente poder confiar no Senhor quando vier o aperto. Como é bom poder confiar no Senhor quando vier a angústia. Como é bom poder confiar no Senhor quando vier a aflição. Nada abala o crente. É por isso que o Salmo 125 diz assim, ó, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. O crente em Cristo Jesus, ele não pode se abalar, ele não deve se abalar, porque ele tem uma confiança, que é Deus. Que é Deus. Nossa maior confiança é Deus. E quando se fala de refúgio, no verso 1 do Salmo 46, está falando de uma defesa impenetrável. Uma defesa impenetrável. Todos os bloqueios por aí as pessoas podem furar e penetra com facilidade. Mas quem está em Deus pode vir qualquer força do mal, qualquer anormalidade na natureza, ele está firmado na rocha. Aleluia. O refúgio fala de defesa impenetrável. Bendito seja o nome do Senhor. Também um ponto forte que está no Salmo 46, versículo 2 e versículo 3, eles dizem que as batalhas ocorridas nas montanhas faziam a terra tremer. A terra tremia. E é verdade. Isso é um fato verídico. A terra chegava a tremer, sacudir, porque a guerra era muito forte. Quando também vier a guerra, nós estamos firmados em Deus. E nada pode nos abalar, nem nos abater. Nem nos abalar e nem nos abater. Quando foi escrito o Salmo 46? Ora, segundo a Reis, vocês podem meditar em casa depois. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 19. Segundo as Crônicas 32. Isaías 36 e 37. Quando a cidade de Jerusalém estava sitiada, cercada no tempo do rei Ezequias. Então, no tempo de guerra. No tempo de guerra. É por isso que a Bíblia fala sobre os nomes de Deus em hebraico. E um que me chama muito forte é Jeová Sabaom. O que significa Jeová Sabaom? Senhor dos exércitos. É por isso que lá nas partes mais baixas do Salmo diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, um dos grandes atributos do nome de Deus em hebraico está aí, no finalzinho do Salmo 46. O Senhor dos exércitos, ou Jeová Sabaom. Senhor dos exércitos. Mas que exército? Não estou falando da marinha, não estou falando da aeronáutica, não. Estou falando de quem? Um exército celestial. Lá em cima tem um exército celestial e tem um senhor de guerra lá em cima. E quando ele fala assim, para. Quando ele fala começa. Quando ele fala termina. É o Senhor de batalha. É por isso que ele é chamado Jeová Sabaom, ou o Senhor dos exércitos. Oh, glória! É muito forte esse salmo. Ele é muito forte. Senhor dos exércitos, ou Jeová Sabaom. E há outros nomes. Jeová Nissi, Jeová Tistiqueno, Jeová Jiré, Jeová Samá, Jeová Shalom, que é o Senhor, é a nossa paz. E há outros, Jeová Elion, Jeová Elohim. Então tem vários nomes de Deus em hebraico e um deles aparece aqui no Salmo 46, Senhor dos exércitos, Jeová Sabaom. Oh, glória! Bendito seja Deus. Ainda o resumo da parte 2.1. A confiança prevalece em meio ao caos. O que deve prevalecer nesse período que nós estamos vivendo agora?
que é o período da pandemia. Aleluia. Também chamado de caos. Pode considerar essa situação de agora como um caos. O que deve prevalecer para aqueles que servem a Deus e para aqueles que também não servem a Deus? Confiança de que isso vai passar. Não é eterno, não é para sempre, que isso vai passar. Isso é um caos. Para mim, eu considero como um caos essa situação que está aí, no mundo todo. Então, o que deve prevalecer? Jamais deve mudar em nós. Confiança. Aleluia. Porque a confiança produz esperança. A confiança produz em nossas vidas esperança. Esperança de quê? De que essa situação aí não vai ficar aí para sempre. Ela vai sair. Aleluia. É a parte 2:1 do Salmo 46 aqui, da nossa lição. A confiança deve prevalecer em meio ao caos. O salmista declara que em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, aleluia, ainda que a terra se mude e os montes transporte para o meio dos mares, não temeria. O salmista falou, pode vir todo esse caos aí, eu não vou temer. Por que ele tinha essa certeza? Com certeza ele podia dizer assim, ó, a base da minha confiança é Deus. Oh, glória! Ei, meu irmão em Cristo, meu amigo que vai ouvir esse áudio, esse vídeo, a base da minha confiança é Deus. A base da sua confiança deve ser Deus. Pode vir qualquer força contrária da natureza. Aleluia. A nossa base é Deus. Nós temos uma base sólida. Oh, glória! Bendito seja Deus. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores de tal modo que não fique nada no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Aleluia. Então pode vir qualquer coisa. Nós temos uma confiança sólida, aleluia, que essa não é rompida não. Oh, glória, permanece para sempre. A parte 2:2 vai falar da cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como cidade de Deus. Também é identificado como santa cidade. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. E aí, resumindo a parte 2. O Senhor habita em Jerusalém. Aleluia. Mas não é uma cidade feita de materiais sólidos e indestrutíveis. Transportando para agora essa Jerusalém, aleluia, pode ser eu, pode ser você. O Senhor habita onde? Não em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita na minha e na sua vida. Quer habitar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Para você ter um lugar de escape. Oh, aleluia. Como nova aliança estabelecida por Jesus, o escritor do Novo Testamento enfatiza Jerusalém que é de cima. Nós estamos aguardando a Jerusalém que vai vir de cima. Essa é indestrutível. Nela não tem guerra. Não tem mortos. Não vai ter enterro. Não vai ter doença. Aleluia. Aqui nessa terra tudo vai acontecer, mas a nova Jerusalém, que nós vamos habitar um dia nela, não terá mais nada. Você não vai ver mais enterro passar lá, ninguém vai ficar doente mais. Essa é a maior esperança. Então, em meio a todos esses caos que estão aí, angústias que têm apertado as nações de tudo quanto é lado, o povo de Deus não deve se angustiar, porque eles têm uma esperança. Aleluia. E Jesus quer ser a base da sua esperança, meu dileto amigo.
essa tarde. O resumo da parte 2:3, a agitação das nações e o cessar da guerra. O único que pode fazer cessar qualquer mal na face da terra é Deus. É Deus. Há um episódio na Bíblia Sagrada que houve uma destruição na terra por causa de desobediência. Foi no tempo de Davi. O anjo da destruição começou a destruir e o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaon, ele diz assim para o anjo: basta. O único que pode fazer cessar toda a guerra nessa terra, todo o mal nessa terra é Deus. O homem pode amenizar, fazer cessar não. O poder e a autoridade para fazer cessar todas as guerras até o fim da terra é Deus, está nas mãos de Deus. Porque o Salmo 24, gosto demais do Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo isso aqui é de Deus, ele é o dono, Senhor supremo. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos da terra. E a parte 3, resumo rápido dela, relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Relação entre o Salmo 46 e 47. Possui muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Vai triunfar sobre as guerras. Aleluia. Essa é a ideia reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais de nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Salmo 47, versículo 9. Conclama os povos a louvar pela sua majestade e o rei de todas as terras os seus grandes feitos. Percebemos nesse salmo que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Que coisa tremenda está os Salmos. É uma pena que não dá para a gente falar muito tempo nele, mas é um breve resumo. O Salmo 46 e 48 há um paralelo entre eles. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. São cânticos de triunfo. Boa parte dos salmos eles eram cantados. Cantados. Em pé, sentado, mas eles cantavam. Normalmente eles já iam para qualquer situação cantando. Observe que a Bíblia vai falar de alguns salmos chamados Cântico do Degrau, porque as pessoas quando iam para Jerusalém, eles iam cantando. Cantando, já saía cantando. Em marcha triunfal, cantando. E boa parte desses salmos é cantando. Aparece uma palavra selar no Salmo 46, em alguns versículos aí, de difícil interpretação. Mas há quem diga que a palavra selar, a última opinião que eu acompanhei aqui, vou tomar para mim, uma decisão pessoal minha, um dos últimos teólogos diz que a palavra selar que aparece aí, eles falam que significa pausa, uma pausa. Né? Quando cantavam com um instrumento de cordas, com símbolos altissonantes, havia uma pausa. Então, resumindo, alguns teólogos dizem que a palavra selar significa uma pausa na melodia. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E a última parte, que é a parte 3:3, vai falar da inspiração de Martim Lutero, que nós falamos aqui no início aqui. Ele teve como base o Salmo 46, inspirou ele na letra do hino Castelo Forte ao Nosso Deus. A inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é
castelo forte é o nosso Deus. Esta música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe sobre nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita que essa composição ocorreu por volta do ano 1521. Nesse período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. É por isso que ele escreve 95 teses e coloca lá na porta do castelo lá, as 95 teses de Martinho Lutero. E todo ano eles comemoram, em boa parte do mundo, aleluia, essas 95 teses, a conquista de um herói. Mas ele teve como base, além de ser músico, compositor, cantor, escritor, deixou aí um grande legado para essa igreja de agora. Foi morto? Sim, morreu. Mas morreu por uma boa causa. Teve a certeza de uma coisa, que a sua confiança estava acima de todas as coisas em Deus. Aleluia. O seu maior abrigo, o seu maior lugar forte, refúgio e esconderijo é Deus. Nessa tarde, que o Senhor abençoe a sua vida. É um resumo do Salmo 46. Se a gente fosse entrar nele mesmo a fundo, a gente iria bem longe nele. Mas é o pouco que eu deixo para a sua meditação e para a minha meditação nessa tarde. É a lição de domingo, primeiro domingo de maio. Amém?